tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando diretamente aqui de Porto Alegre, no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre 2024. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que é a empresa B e negócios de impacto. E para isso, eu estou aqui com o Diogo Lucato, que é consultor de sustentabilidade. Seja muito bem-vindo ao podcast, Diogo. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui no TDC. Bacana. Diogo, eu quero começar, eu acho que a gente tem bastante o que explorar desse assunto, eu acho que as pessoas conhecem pouco ainda, não é uma coisa que está tão difundida, o que é o significado da empresa B, as pessoas conhecem parte, não conhecem o todo, mas eu queria começar dando um contexto para a galera, e é uma coisa que a gente já é uma tradição, a gente já tem um ano de podcast, de saber como que você chegou nessa altura da sua carreira, assim, trabalhando com tecnologia e com sustentabilidade, né, nesses dois vetores, se isso foi uma inspiração que te apareceu ou isso vem de muito tempo, como é que foi essa jornada, até para a galera que está nos ouvindo também, daqui a pouco, pô, eu poderia trabalhar com isso também, né? Não, total. O meu caminhar ele não foi muito usual, né? Eu sou jornalista de formação, nunca trabalhei com jornalismo. Assim, no começo da carreira, enfim, trabalhei como fotojornalista, então a fotografia foi algo que me moveu durante a faculdade. E eu morei um tempo na Espanha e trabalhei como fotojornalista lá. E aí, durante esse período, isso foi 2011, 2010, eu vi que, cara, o jornalismo, eu queria ser mais profundo, enfim, aí eu fui para um fotodocumentarismo, mas aquilo também não me tocava, mas de uma lado mais forma... artístico, talvez? Exatamente, aí eu caminhei para a arte. Quando eu voltei para o Brasil em 2011, eu falei, cara, eu quero falar coisas sobre mim, eu quero, sabe, enfim, colocar para fora o que eu tenho para colocar. Tinham várias questões, assim. E aí aconteceu uma questão, assim, que foi um momento de epifania, que eu digo, que foi em 2011, quando eu voltei ao Brasil. Eu fui para um festival de fotografia em Paraty, que é um dos grandes festivais aqui do Brasil. E eu estava fazendo um trabalho documental sobre aquela região toda que fica perto da usina nuclear de Angra e que se tivesse um desastre nuclear, aquela área seria, enfim... Obliterado. Exatamente. Pensando em Chernobyl e tal. Então, eu comecei a documentar aquela área. E num dos dias que eu estava fazendo essa documentação daquela área, quando eu estava no meio da mata, eu sempre tive uma relação com a natureza muito forte. E ali eu entrei num processo, assim, observando a mata, o vento batendo nas árvores e as coisas, enfim, me veio uma sensação de pertencimento àquilo tudo e aquela relação, enfim, que é algo que depois eu fui pesquisar e ver que eu estava entrando num processo de ecologia profunda, né, que você se sente interligado com aquilo e que eu não sou mais, não sou menos, enfim. E aí eu falei, cara, esse é eu tenho um propósito aqui. Então a partir dali, a minha carreira como artista, o meu mote artístico, passou a ser essa questão que a gente precisava se religar à natureza. Eu entendo que é até uma frase que um cientista, o Gregory Bateson, ele viveu no século XX, que ele fala que os maiores problemas que a gente tem enquanto sociedade é porque a forma como a gente pensa é diferente da forma como a natureza é, né? O Bateson é da ecologia social, não é? Exatamente, exatamente. Já li sobre. É um cara incrível, muito interessante. E eu penso muito isso, sabe? Assim, eu entendo que os grandes problemas que a gente enfrenta hoje enquanto humanidade, eles estão muito nessa linha de que a gente se distanciou, a gente não se percebe natureza, né? E, enfim, e como fazer essa reconexão? Então, essa minha carreira artística, ela partiu para esse campo. E aí, em 2015, mais ou menos, eu pensei, putz, eu quero ir além, eu quero ajudar mais. Quando eu fui pai, né, e essa questão de ser pai foi uma coisa também muito transformadora na minha vida, e pensando na questão de legado também, o que eu vou deixar para meus filhos e tal. Claro. Eu penso, cara, que planeta eu vou deixar para eles, né? Como eu posso, de alguma forma, né, enfim, depois, quando eu não estiver mais aqui, o que eles vão lembrar? O que foi o meu pai, né? O que ele fazia? Sim. Então, esse trabalho
pela natureza, e eu pensei, bom, eu acho que eu posso ajudar empresas a também, né, pensarem e se transformarem. E aí eu comecei a estudar essa coisa da pesquisa, e isso o jornalismo me trouxe, né, essa metodologia de pesquisa e tal. Eu sempre fui um ávido pesquisador. Eu comecei a estudar, e aí veio a economia circular na minha vida, que foi algo também muito transformador. Entender o ciclo dos materiais, né, ciclo técnico, ciclo biológico, enfim, e que as coisas, né, nós somos os únicos seres na Terra que são que produzimos lixo, né? Se Sim, você pensar, sim. nenhum outro, né, uma árvore, qualquer outro ser, né, tudo cicla, né? E a gente não. Então, pô, isso foi um negócio que me brilhou assim, e eu pensando, cara, é isso, sabe? Como que a gente pode, enfim, mimetizar a natureza, ou se perceber como natureza, né? E aí a caminhada foi indo. Eu me especializei em economia circular, fiz uma pós-graduação em ESG, comecei a me aprofundar em algumas metodologias Cradle to Cradle, que é uma certificação americana enfim, do berço ao berço, que chama, né? Que é bem interessante. E o caminho foi se abrindo, né? E na pandemia, na verdade, que eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar. Eu acho que eu me sinto seguro agora, depois da pandemia ali, para agora ajudar Investir nisso. para ajudar outras empresas, enfim, ajudar outras pessoas. E aí estamos aqui. Incrível. E você chegou a citar até uma questão que já foi uma pauta muito forte aqui no TDC, principalmente na volta da pandemia. Eu acho que isso meio que ganhou uma escala grande, que é o ESG, né? A galera falava isso no nível das empresas e na tecnologia, eu acho que foi um dos lugares onde ele mais pegou esse discurso, né? Porque você vê vários segmentos econômicos ainda estava muito em cima, mas na tecnologia não. Agora nós somos ESG, vai ser incrível. Só que parece que deu sei lá, do meio do ano para cá, a galera começou assim, não, isso aí é custo. Isso aí é custo, galera. Isso aí não é... Então, até para a galera entender o que é, na prática, o ESG, e eu queria saber a tua opinião. Ele esfriou, ele era só uma buzzword mesmo, afinal de contas você se especializou nisso, né? E a gente deveria estar olhando para outra coisa, e esse ESG era só o famoso boi de piranha, né? ESG, não deu certo, viu, galera? Não era isso que era coisa. O que é o ESG e como que você enxerga que está esse movimento hoje? Tá. Bom, o ESG eu não entendo como algo passageiro, né? Para mim o ESG é um jeito de ser, na verdade. Deveria. Como que eu posso assumir a responsabilidade, né, no mundo? Assim, a gente, enfim, e é isso que eu provoco as empresas, né? Tá, e como que você pode assumir a responsabilidade pelos impactos que você gera? Então isso é básico para nós enquanto seres humanos, né? E deveria ser para todas as relações, né? Eu entendo que essa questão, assim, muita gente pensa que pode ser uma moda e tal. É muito essa galera que acaba transformando o ESG numa... eu vou fazer enquanto está dando certo, mas depois isso vai, e aí pode cair na questão do greenwashing, né? A gente vê muito essa coisa. Porque realmente não é um jeito de ser, né? E é algo que, entrando na questão por exemplo, sistema B, ele traz muito uma questão de que o ser sustentável é uma direção, não é uma posição, né? Então é uma melhoria contínua, é algo que você... eu vou entender como eu impacto o mundo, né? Não é um estanque, por exemplo. Não é um estanque. Eu vou entender como eu impacto o mundo e vou, enfim, agir, e eu vou estar sempre tendo que, né, transformar aqui, transformar ali, entender a minha relação. Então é muito sobre, cara, vamos colocar todo mundo na mesa, a diversidade toda, que eu sei que aqui, por exemplo, um lugar de comunidade, né, e que vocês, super aberto. Então, como que quão inclusivo a gente é para colocar e ouvir todos os meus stakeholders, entender e gerar valor 360, né? E essa é uma questão, né? Mas você acha que esse movimento das big techs, digamos assim, falando só em tecnologia, né? Eu até nem tenho a dimensão fora da tecnologia, talvez você tenha mais dizendo assim, não era o caminho. Isso vai atrapalhar esse processo, porque como você falou, já que é uma direção, em tese nem era algo que eu deveria adotar, né? Seria outra relação que eu tenho que desenvolver. Como seria que jeito de ser, é uma coisa... Isso. Como que você enxerga isso no aspecto
de mercado, Sim. digamos assim, né? Eu acho que isso pode impactar e está impactando já, porque pode atrasar, porque a tecnologia ela é fundamental para essa transição econômica que a gente vislumbra, né? Nós, enquanto trabalhando com sustentabilidade e tal, a gente e olhando o planeta, né? O que está acontecendo, todas essas questões de mudança climática, hoje a gente não precisa mais ir para estudos científicos para a Claro. gente ver. A gente abre o G1 ali, a gente as manchetes todas. Bom, e tem a nós ver com o estamos no Rio clima. Grande do Sul, né? A gente já ganhou uma Exatamente. amostra grátis do futuro. Total, Né? total. Então, eu acho que é uma provocação. E assim, eu acho que essa questão das big techs, elas podem impactar profundamente porque podem atrasar esse processo. Quando elas saem desse, ou questionam isso, cara, a gente precisa, para essa transição, é fundamental para a gente pensar em economia circular, para a gente pensar em regeneração. Cara, a gente precisa da tecnologia para, enfim, para identificação de materiais, preparação de materiais, para conseguir lidar com dados complexos, né? Porque a gente está falando quando a gente fala que, na verdade, em sustentabilidade tem alguns termos que são comuns à tecnologia, tipo pensamento sistêmico, ou trabalho em rede. Cara, isso essa complexidade toda. A gente precisa da inteligência artificial para nos ajudar a juntar todos esses dados, enfim. Então a gente precisa dessa aceleração que a tecnologia traz, né? Sim. E eu sinto que enfim, esse atraso pode acontecer se essas big techs desembarcarem. Existe uma pressão muito grande, a Europa lidera esse tema, né? Enfim, então teve o Acordo Verde Europeu que exige que empresas de fora tenham questões ecológicas claras para se relacionar. Aqui no Brasil a gente está também, a legislação está começando, é sempre uma pressão legislativa agora, né? Para que os outros se adaptem, né? Mas eu acho que é um caminho, enfim, eu sinto que a gente precisa ainda evoluir e as big techs precisam estar junto, né? Claro. Desse processo. Nesse contexto até mais prático, né? Porque assim, a gente sabe que o consumidor na ponta nem sempre ele é tão pervasivo, né? Ele não recebe da mesma forma sustentabilidade porque foi uma palavra que a gente gastou ela demais, né? Muito. A gente esfregou ela no ralador até sair o último suco. E normalmente não tinha nada a ver com o que era o fundamento da sustentabilidade. E aí o consumidor, que é quem está na ponta lá, né, dentro dessa estrutura que a gente vive, que é de capital, e que o cidadão é um ser consumidor, né, antes de qualquer coisa, ele vai ficar assim, pô, mas esse cara que esse sustentabilidade é só para me cobrar mais caro o negócio, né? Eu compro da outra que não fala nada e tá show, é mais barato, porque a percepção do público na ponta acaba sendo de curtíssimo prazo, né? Agora, como você falou, a gente já comentou aqui, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente teve muitas pessoas afetadas diretamente pelo clima, mas sequer percebem que isso tem uma relação direta com o hábito de consumo dela, com como as empresas... Como que você acha que a gente vai construir, dado que a gente destruiu demais, não no sentido... É engraçado que a gente destruiu demais no sentido ecológico, mas também no sentido comunicacional, né? Que você veio você é jornalista, veio da comunicação. Como que a gente vai construir na cabeça das pessoas novamente essa percepção de que, cara, existe um outro jeito de fazer e que talvez valha a pena ele custar mais caro, ou talvez não, é que a gente ainda não descobriu como que vai organizar isso? Eu entendo que a gente tem uma questão, que é aquilo que eu falei no começo, que é essa dificuldade da gente se perceber natureza, né? E da gente entender, enfim, que a gente é fruto de diversas relações, né? Enfim, que a gente precisa tentar gerar valor para todos os lados. Eu acho que esse é um ponto... Então, eu entendo que a gente precisa de uma transformação da educação também, sabe? Isso precisa, essa ecoeducação, esse olhar sistêmico, ele precisa vir para cá, para a universidade, ele precisa ir para a base, talvez. Para a base, para daí a gente conseguir fazer essa transformação. Porque eu entendo que a gente precisa se comunicar com esse público, ele precisa entender... A gente só vê valor no que a gente conhece, né? Sim, a gente com certeza. conhece. Então, assim, e aí a tecnologia entra,
Então, como que eu consigo mostrar, por exemplo, toda essa minha cadeia, o ciclo de vida do meu produto, da onde ele vem? Às vezes a gente, cara, vai nos supermercados, vai com uma criança, putz, será que o milho nasce aqui dentro dessa lata? Ou negócio, sabe? Qual que é a gente planta que nasce macarrão? Exatamente. A gente perde essa noção de ciclo de vida, de que tem várias pessoas envolvidas naquele processo e tal. Então, como que a gente cria de novo essa relação, ou cria agora? Então, pô, sei lá, no meu produto tem lá um QR Code que a pessoa acessa e consegue ver toda essa cadeia, consegue ver a pegada, ver quem está sendo impactado, ver quais comunidades. Então, como que a gente consegue trazer essa informação, né, para o consumidor, para que ele veja valor? Poxa, isso aqui que eu tô pagando 15 centavos a mais que o outro, mas, cara, ele está gerando valor aqui para essa comunidade, ele não polui, ele é pensado, né, enfim, para ser circular, que esse é um outro pensamento, né, porque uma das questões da economia circular é que é um mote de que o lixo é um erro de design, né? Que, na verdade, assim, se você na hora do design consegue pensar já em todo o ciclo de vida e pensar sem o lixo, né? O resíduo tudo gera, mas como que isso volta para a cadeia, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Essa questão da educação. A gente precisa fortalecer isso para as pessoas terem conhecimento e aquilo tocá-las, né? Entendi. E assim, o que eu acho que ainda não tá na cabeça de todo mundo, e até, por exemplo, o cara que está ouvindo esse podcast, está vendo a gente falar sobre isso, ele fica muito assim, legal, mas o que eu faço então, né? Para onde que eu vou? Tem como explicar, digamos assim, o que significa se tornar uma empresa B, ou, no caso, fazer parte da economia circular, ou se isso é igual, é a mesma coisa, ou se não é, para o cara sair daqui e pensar, não, legal, já tem um caminho. Tem como ser simples, ou isso é muito complexo, isso é um processo de longo prazo? Não é complexo. Basta você... Enfim, a empresa B é um movimento global, né? Ele nasceu... É um movimento que nasceu nos Estados Unidos em 2006. É uma organização sem fins lucrativos e que queria transformar, é uma organização de empresas, de líderes que queriam repensar o modelo enfim, de como você gera, não só está atrelado ao lucro, né, a gerar valor, né, como que você gera valor também socioambiental. Então foi basicamente isso, que daí foi se espalhando pelo mundo. Hoje ela é global. Mais de 7 mil empresas hoje são B. Aqui no Brasil são 350 empresas mais ou menos. É pouco ainda. Pouco. Está num processo ainda de caminhada embrionário. E é um processo que, enfim, que surgiu dentro dessa mentalidade e tem uma plataforma. Isso que é interessante. Assim, qualquer empresa pode medir a maturidade socioambiental através dessa plataforma gratuita do Sistema B, que é que a gente chama de BIA, que é o B Impact Assessment, que é uma plataforma onde você entra, você cadastra a sua empresa, enfim, o tamanho da sua empresa, qual o segmento e tal, e ela vai abrir um questionário para você em 5 pilares. Em governança, te avaliando em governança, comunidade, clientes, meio ambiente meio ambiente, comunidades, governança. Nossa, me fugiu agora outra. Enfim, mas ela vai te avaliar em 5 pilares. Perfeito. Tá? E você, para ver o teu impacto. Então você pode fazer, hoje tem mais de 200 mil empresas no mundo que usam esse sistema de avaliação como um sistema de gestão socioambiental. Então, para entender, você consegue se comparar com empresas do mesmo segmento no mundo, enfim. Então, ela é bem robusto, né? Sim. E aí você consegue entender também, cara, como que você pode evoluir, ou para onde você tem que ir, né? Porque tem um compêndio ali de benchmarks, assim. Então, você vai responder alguma coisa sobre governança ali, nessa múltipla escolha, vai te dizer assim, putz, o que as empresas que são mais avançadas em governança do mundo fazem, sabe? E eu posso olhar talvez outros restaurantes. O que é um restaurante empresa B? Eu tenho um restaurante, eu consigo ver lá o case do cara, como que ele faz, para eu tentar fazer parecido. Exatamente, para você tentar adaptar. Obviamente que tudo a gente tem que jogar para a nossa realidade, né? Enfim, então você tem que ver ali, como que eu posso atender essa questão dentro do meu caminho, dentro da minha empresa, enfim. É basicamente isso. Mas é praticamente um remodelo de processo, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja bastante desafiadora é porque você falou assim, para quem que eu vendo e de quem eu compro, né? E em vários casos,
principalmente na economia brasileira, em que ela é bastante fragmentada e muitas vezes clusterizada, que é uma galera tá para cá e você não consegue romper determinados clusters. A gente tem questões até de domínios de segmentos por famílias muito antigas que dominam. Como que o cara pequeno... Tem algum incentivo para o cara pequeno? Vale a pena eu entrar lá? Não, eu vou entrar aqui porque tem um incentivo, tem uma galera, tem uma infraestrutura. Isso já tem um ecossistema para dar suporte para essa galera, para fazer isso, porque eu acho que, olhando de fora, eu sou leigo nesse processo, me parece que se ninguém me ajudar, só pela minha vontade, eu não vou conseguir chegar, né, nesse negócio, porque eu sempre vou estar pressionado, vou dizer, pô, mas daí também, se eu não vender pro cara ali que ele é poluidor, também aí eu não vendo pro outro, aí eu não pago meu boleto, aí eu demito gente, aí eu já não cumpri a parte social. Tem algum tipo de apoio dessas coisas, ou isso ainda está num campo mais motivacional, assim, como que funciona? Hoje 75% mais ou menos das empresas B são pequenas e médias, então assim, a maioria, né? E dentro dessa comunidade, tem uma comunidade de empresas B que rola comércio entre elas, assim, de uma forma... Então é super estimulado isso, assim. É um negócio que, cara, todo mês tem um encontro entre empresas B e tal, e reuniões... Então, uma cadeia um integrativa, né? Então é bem interessante. E assim, pra você começar, você pode começar sem gastar nada, na verdade, entendeu? Às vezes são a adaptação de alguns processos que você faz. Às vezes eu tenho uma política de direitos humanos, né, na empresa. Como que eu olho? Se a gente for olhando pilar por pilar, então em governança, que esse eu acho que é o fundamental. Qual que é o meu propósito? Por que minha empresa existe? Sabe? Além do lucro, né? Além de visar o lucro, por que eu montei esse negócio? Por que ele existe, sabe? Qual o impacto que eu gero no mundo? Se a minha empresa deixar de existir, o que o mundo vai perder, né? Então, essa é a primeira provocação que a gente faz. A partir daí, quando a gente vai fazer uma consultoria, né, você pensa, tá, você explora o potencial todo desse teu propósito, vamos ver o que a gente consegue, por onde que a gente consegue ir dentro do teu propósito para explorar aspectos socioambientais, né? E aí a gente vai, enfim, e aí você vai pensando, tá, para isso eu não preciso gastar uma grana para repensar. Até porque eu vejo que o empreendedor brasileiro é um pagador de boleto. E aí você vai chegar, deve acontecer muito você como consultor, chegar assim, para que isso empresa? Para pagar meus boletos. É para isso que a minha empresa serve. E aí eu contrato um monte de gente e eles pagam os boletos deles com o que eu pago para eles. Entendeu? Eu acho até que a gente foi ao longo, e eu já até em painéis já debati sobre isso, o quanto que o nome razão social se perdeu. Razão social hoje é um negócio que eu registro na junta, né? Mas razão social é algo muito mais complexo, é um conceito filosófico, né? Qual a razão na sociedade da sua empresa existir, né? Mas deve ter muito isso do cara falou, não, meu propósito é ganhar dinheiro, não existe outro propósito. Deve ter. Não, tem, certamente, e mas é algo que a gente tenta desconstruir para a gente para fazer sentido, na verdade, né? Porque a gente perdeu, a gente entrou o nosso mundo é tão automático, né? A gente fica, exatamente, acorda, paga boleto, não sei o que a gente perde a razão, realmente, da nossa existência. E essa reconexão com a nossa essência, seja numa empresa, seja nós enquanto, né, pessoa física, então, para que eu acordo todo dia e vou lá? É algo que eu acho que é fundamental, e dentro do desenvolvimento regenerativo, que é algo, enfim, que eu trabalho, a gente começa falando, sobre o desenvolvimento interior, tá? Quem que você é? Para que você, né? Para que você acorda todo dia? Para que você vai? Então, eu digo para as empresas assim, a gente precisa se reconectar ao que a gente é, a essa nossa essência, para a gente entender qual impacto positivo eu posso gerar no mundo, entender meus impactos negativos e entender o que eu posso gerar de impacto positivo. E aí lá dentro do sistema B e dentro dessa ferramenta, você consegue ver assim, putz, eu tenho oportunidade aqui. Sei lá, dentro de comunidade, eu posso... Será que eu sou inclusivo? Eu tenho uma diversidade dentro da minha empresa? Sim. Será que meus cargos gerenciais, eu tenho mulheres em cargos gerenciais? Qual que é a proporção? Eu tenho pessoas pretas aqui dentro, enfim, sabe? Quais são os benefícios em trabalhadores? Quais os benefícios dos meus funcionários? Né? Eles têm incentivos? Tem um canal de denúncia, por exemplo, se ele quer fazer uma reclamação. Um caso de assédio. De assédio. Às vezes, cara, tem um monte de empresa que não tem. Isso não tem custo nenhum para você criar um negócio. Quer dizer, é super barato você fazer um negócio desse, entendeu? Você tem mais uma mudança de modus operandi, na verdade. Modus operandi. Você tem um código de ética, né? Interno, exatamente. Que às vezes tem para fora e não tem para dentro. Né? Muitas assim, vezes. Eu tenho um código de ética de lidar com o meu consumidor.
Aí você olha, tá, mas qual que é o código de ética dos teus colaboradores? Ah, não, mas aqui todo mundo é de boa. Não, total, então, Né? exatamente. Aqui não, aqui tem. não tem, aqui não rola, é só pra fora. E quando eu olho para minha comunidade local, para o entorno da onde está a minha empresa, então, tem aqui, eu incluo esse pessoal aqui, eles têm oportunidade de trabalhar aqui dentro também, eu abro isso para, né? Eu compro de pessoas do comércio local, né? Eles estão dentro da minha cadeia para estimular o crescimento econômico aqui da minha região. Então, tudo isso são perguntas e provocações que muitas vezes você... Cara, não tem custo isso, de você pensar, sabe? De você pensar, putz, eu posso mudar de um cara que eu trago da China e comprar do cara que eu pego aqui, do meu lado, que daí eu não vou, né? Não vai ter emissão de gás e muitas vezes o cara vende aqui pelo mesmo preço, um pouquinho, mas, enfim, sabe? São reflexões que a gente coloca na mesa e é um processo, como eu falei, uma melhoria contínua. ESG é um processo de melhoria contínua em todas as áreas. É a gente parar só e não olhar só para pagar boleto, só para o lucro e olhar, tá, o que eu gero de impacto no geral? Então, ele te ajuda a estruturar, né? A estruturar esse pensar, né? E para que você tenha... Aí você coloca suas prioridades. Fala, putz, agora eu não vou conseguir olhar para essa questão, porque eu não tenho verba, talvez, para fazer alguma questão ligada, enfim, a remodelar o meu produto. Mas eu sei, isso aqui está no meu radar. Assim que for... financeiramente viável, eu vou fazer, mas aquilo está no meu radar, entendeu? Então a gente a gente tem essa função muito de colocar questões no radar dos clientes. Entendi. E isso é super importante, super relevante. Né? E até à medida que você vai falando, eu fico pensando aqui, o grande motivo pelo qual empresas da tecnologia quiseram muito rapidamente implementar ESG e até uma galera da mídia também, porque foi vendido. Eu não sei se foi vendido para eles, ou eles tentaram vender isso como, é um diferencial competitivo. Mas me parece, até, e eu quero que tu esclareça isso, que não necessariamente tem a ver com isso. Não necessariamente tem a ver com, eu vou fazer isso porque a minha empresa vai se posicionar melhor para vender mais, para ganhar mais dinheiro. Talvez não seja essa nem a essência do que é a proposta, né? Mas as empresas querem ter ESG, porque ESG vai ser meu diferencial competitivo. Não tem um conflito aí de quase, eu não digo de filosofia, mas até de lógica, né? Porque, na verdade, você não está preocupado em ganhar mais ou ser a empresa líder. Eu estou preocupado em não ser sei lá, uma represa de castor no meio, né, num lugar onde deveria estar correndo um rio, né? Não, total. Eu acho assim que... Nossa, eu me perdi na sua pergunta. Me refaz aí que eu tô aqui. É mais a ideia, porque eu fui misturando algumas coisas, mas a ideia de ESG, venderam pra gente que era diferencial competitivo. Tá. Mas ele consegue, não é um contrassenso eu pensar que se... Você acabou de dizer assim, cara, você tem que pensar além do lucro, além de pensar outra coisa. Então ele não é um diferencial competitivo, pelo menos nos termos do mercado. Total. Não, né? Não, ele também é, eu diria. E aí, como a questão financeira e de lucro, ela é não, então as empresas se agarraram a isso. Cara, isso é o meu diferencial. Então ele também é, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso, né? Enfim, eu acho que assim, as empresas elas têm que olhar além enfim, o lucro, obviamente, assim, é como o ar, né? Eu preciso lucrar, porque senão eu vou ter que fechar a minha empresa. Então faz parte do processo. Agora, como eu retenho meus talentos, por exemplo? Como que cara, que ambiente saudável eu vou oferecer aqui para que, cara, que meus talentos estejam aqui? Como que eu vou criar projetos para a comunidade que está ao meu redor, para que eu seja uma empresa querida aqui no lugar onde eu tô, para que, cara, as pessoas sejam, sabe, as pessoas queiram entrar aqui, eu seja uma empresa, enfim, com uma visibilidade interessante. Então tem vários aspectos, né? Como que eu vou atrair parceiros comerciais que vão falar, putz, esse cara tem um propósito legal, eles estão... Como que eu vou criar esse ecossistema? O que a gente percebe é que as empresas que trabalham efetivamente, profundamente com ESG, que implementaram padrões ESG, elas acabaram lucrando mais também por isso. Elas acabaram se tornando, você olha na Bolsa de Nova York, lá empresas que, enfim, as 500 empresas maiores e tal, as que têm uma prática bem consolidada em ESG são as empresas que cresceram mais ao longo das últimas décadas. Né? Tem um efeito sinérgico ali que não é simplesmente um mais um da planilha, digamos assim. Que vai ter um impacto, talvez,
todo o sistema. Exatamente, exatamente. Essa rede que vai se formando, que é algo também muito fundamental, né, dentro do nosso trabalho, assim, de criar redes, né? Como que a gente inclui e cria, né? A gente não faz nada sozinho em economia circular e ESG ainda menos, né? Porque então você precisa de parceiros para tudo, né? Quando você vai pensar em como que vai ser em logística reversa, quando você vai pensar, e aí a tecnologia entra, tipo, como que eu vou fazer um sistema de blockchain, por exemplo, para poder ter essa visibilidade toda a minha cadeia, como que eu vou incluir os meus parceiros aqui, como que eu vou pensar em logística, uma logística eficiente, que seja regenerativa, né, que é algo que a gente tem falado bastante ultimamente. Acho que nessa linha. Entendi. Mas provavelmente, como você fala muito nessa questão de rede, né, e até a ideia da economia circular, em algum momento você vai esbarrar com o ente público, né? Então você vai necessitar que ele também esteja preparado, de alguma forma, para acolher esse tipo de outra forma de lidar, digamos assim, seja a questão de resíduo, seja a questão como você falou, de logística, né? O Brasil hoje é 89% rodoviário, nosso transporte, que é um transporte caro e poluente, né? Mas que está pautado em cima do coisa que se eu tenho um caminhão não preciso pagar a estrada, né? Eu não preciso gastar, se eu tivesse um trem eu tinha que gastar com o trilho, né? Mas no Brasil tem esse problema. Como que você está vendo a evolução dos nossos marcos regulatórios, a postura do ente público para receber talvez esse ecossistema B aí, essa economia circular que você propõe pro seu cliente, digamos assim? O Brasil ele tem evoluído agora. No último ano foi um ano bem decisivo, assim, né? Tem uma legislação sobre economia circular que está prestes, ela já foi aprovada no Senado, foi para a Câmara agora, então a gente tinha expectativa de que ela pudesse ser aprovada ainda esse ano, mas acredito que não. Nessa agora já foi, estou de férias já. Agora já acabou. Agora não vai mais nada. Só em março. Só em março. Mas esperamos que para o primeiro semestre do ano que vem a gente tenha... E que ela é uma legislação bem robusta, né? Falando sobre essas questões de economia circular, de logística reversa, de compras públicas, porque isso é bem importante. Então, quanto que o ente público, quando ele vai fazer compra, que é um grande motor da economia, sem né? dúvidas. Quanto ele olha para as questões socioambientais dos seus compradores. Isso vai ser isso vai estar dentro dessa legislação. Quer dizer, o ente público ele é obrigado a ter esse olhar. Então, e tem umas ISOs verdes também que eles chamam, né? Uma ISO verde que acabou de ser aprovada assim, em outubro agora, a família 59.000, que é a ISO de economia circular, também que tem toda uma metodologia para a implementação da economia circular em empresas de diversos segmentos, e que ela é bem robusta. Então, isso tudo, obviamente, está sendo puxado por uma demanda internacional, né? Claro. Enfim, tanto dos ODS, na Europa já está bem consolidado as questões, do Pacto Verde Europeu, que desde 2021, 2022, ele está bem restritivo com relação a produtos que entram no mercado europeu. Então, se a empresa quer se internacionalizar e quer... Cara, ela precisa olhar para isso, né? Precisa olhar para questões socioambientais para que ela possa sobreviver e prosperar, né? Para os próximos anos. Porque, cara, eu sinto que não tem volta isso, sabe? Porque, enfim, a situação que a gente está vivendo no planeta é uma pressão que está sendo colocada nos governos e tal para agirem com relação a isso, para mitigarem gases de efeito estufa e tal. Então, é algo que não tem mais volta. Então, hoje, como você falou do diferencial competitivo que as empresas vêm, hoje ainda pode ser um diferencial competitivo. Amanhã já não vai ser. Vai ser um enabler. Para eu estar, eu tenho que ter. E aí vai ser mais caro você tornar isso. Porque aí você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer rápido, porque senão você vai ser excluído do negócio, entendeu? Então... até porque enquanto você falava, eu estava lembrando, um dos pontos que é o entrave... Na verdade são dois, mas esse é um dos, o entrave do Acordo de Livre Comércio Brasil, Mercosul, Europa, é essa questão. Tudo bem, na outra ponta tem um pouco de protecionismo deles, que estão usando isso. Mas eu acho que isso é meio que um alerta, né? Tipo assim, já está dando problema aqui. Amanhã, daqui a pouco, o mercado americano vai me comprar mais, né? Dependendo de quem estiver lá governando, obviamente. Vai dizer assim, não, mas peraí, para você me vender o seu frango, a gente é exportador de carne, frango, de suíno,
né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Nossa economia é pautada pela economia de corte. Se você não tiver, você vai caindo fora da lista de potenciais fornecedores, né? Certamente, não é isso. E isso não impacta só a empresa que vem diretamente, impacta toda a cadeia dela. Então, por exemplo, se eu sou fornecedor se eu forneço uma peça ou qualquer, o que quer que seja, uma tecnologia para uma empresa que é da União Europeia ou que é de algum mercado, isso impacta toda a cadeia. Eu também vou ser impactado. Se eu não tiver aspectos socioambientais dentro do meu processo, às vezes eu não entrego o produto específico, mas eu entrego alguma solução. Mas eu faço a máquina, eu faço o software. Eu faço o software do produto. Eu não vou poder estar dentro daquela cadeia. Eu já sou excluído do processo, entendeu? Então, cara, é algo que é para ontem, na verdade, né? Acho que as empresas precisam acordar para isso, né? Porque a gente sempre fica falando, cara, no Brasil as coisas chegam depois, tá tudo bem, o pessoal já tá lá, mas vamos esperar mais um pouquinho que vai. Que isso eu ouço bastante também, né? Cara, eu acho super legal, várias empresas que eu converso. Passa aí amanhã, né? Na volta a gente compra. Na volta a gente, cara, demais a solução. Cara, eu penso assim, eu acho que é isso mesmo. Só que, cara, agora vamos esperar um pouquinho, vamos ver como se estruturar melhor. Vamos nos estruturar, vamos ver como é que o mercado reage. A hora que for se estruturar melhor, talvez o trem já tenha passado, e aí é aquilo, né? Daí... Não, super entendo. Acho que a gente começou falando sobre uma espécie de rejeição, né? Para a gente terminar pensando que, cara, isso é um alerta. É um alerta. É um alerta. Assim como você tem um alerta das questões climáticas, que a gente tem que se preocupar com as emissões, né? Que alguma coisa a fazer com combustível fóssil, daqui a pouco eu tenho que pensar também nessa estrutura de ecossistema como um alerta. Cara, se você não pensou nisso, amanhã será tarde. Exatamente. Né? Então, é isso. Mas, Diogo, o tempo correu, o papo maravilhoso que a gente tem, e eu não quero deixar de encerrar esse papo antes da gente fazer mais uma tradição aqui do Tem Tempo para Pergunta, que todo mundo que a gente convida, a gente pede, o pessoal que é desenvolvedor está sempre com a mochila, eu vi que você chegou com a mochila, né? Cheguei. Não sou desenvolvedor, mas ando de mochila. Mas uma galera anda para lá e para cá de mochila para você deixar alguma coisa para nossa audiência que possa não só inspirar eles nessa questão da economia circular, ou também dar uma luz sobre como significa esse processo da empresa B, desse modelo, né, de negócio sustentável. Ou se você quiser também sair fora e dar outra dica, tudo bem, tá valendo também. Fica a seu critério, o que você vai indicar para a nossa audiência? Maravilha. Não, para começar a falar sobre a questão do Sistema B, então entrem no site do Sistema B, sistemab.org. Ali tem todas as informações e acessem a BIA, essa avaliação de impacto, porque ela é gratuita, só se cadastrar. Você não Qualquer empresa pode fazer. Eu sou serviço, posso fazer. Empresa. Se eu quero como pessoa física, eu, por exemplo, eu tenho um perfil para estudo. Né? Você entra lá, se cadastra, né? Se cadastra, você pode abrir sem problema nenhum. Legal. E entenda como que você está com relação ao mercado, aos seus pares, em relação às questões socioambientais. Eu acho muito importante a gente entender, né, em que ponto a gente está para saber, putz, o que eu posso evoluir. Porque tem coisas que são gratuitas. Você não vai... Pelo menos faz isso, né? Exatamente. Tipo assim, já que você não... que vai na volta a gente compra... Conhecer, é aquilo que eu estava falando. Aliás, tem uma questão do John Elkington, que é o cara que criou o Triple Bottom Line, essa expressão que ele fala que ele é um terapeuta organizacional, que eu acho genial, assim, que eu gosto bastante dessa abordagem também, que é colocar uma empresa no divã para ela olhar pela mesma, porque ela fica ali só, né, nessa coisa, nesse modo automático, e acaba se perdendo do quem ela é, da sua essência. Então, cara, respira, deixa eu olhar para mim quem eu sou, né? Então, eu acho que o Sistema B, ele te ajuda a você entender um pouco, cara, em que nível que você está com relação aos seus pares e tal. Então, esse site do Sistema B eu acho bem interessante, acho que entrem, por favor. Tem um livro, como eu estava falando de transformação de pensamento, que eu acho que é algo que, cara, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa para que a gente consiga, enfim, acessar todo esse universo de uma forma que seja contínua, que não seja só uma moda, vou fazer agora, mas depois se tiver algum preço... Não, é um jeito de ser, né? Tem um livro que chama Pensamento Vivo, que é da editora Bambual, do Craig Holdridge, que é um professor, que era ex-professor da Schumacher College, não sei se você já ouviu falar na Schumacher College. Não conheço. É uma escola de agroecologia e de negócios sustentáveis na Inglaterra, que foi fundada por um cara que chama Satish Kumar, não sei se você conhece o Satish. É um indiano,
um pacifista e tal, um cara incrível. Ele fundou essa escola e esse cara, ele faz o Craig, que escreveu esse Pensamento Vivo, ele faz ele tem uma metodologia que ele chama de aprendizados com a natureza. E nesse livro ele fala sobre como que a gente pode ter as plantas como mestras dentro desse despertar de pensamento. Então, sair desse pensamento objeto, reducionista, para um pensamento sistêmico e tal, que é um pensamento da natureza. É um livro espetacular. Pensamento Vivo. Pensamento Vivo. Fantástico. Diogo, quero te agradecer demais por ter topado vir aqui no TDC. Prazer. Trocar essa ideia com a gente. E para fechar, se você quiser deixar o seu contato, como que a galera que talvez a gente tenha falado um monte aqui, mas ainda ficou 1000 dúvidas. Certamente. Como que... Tá, mas não falaram da economia circular. Esse é o momento. Se conecte com o Diogo. Como é que a galera faz para te achar na internet? No LinkedIn. É a mídia que eu mais uso. Então, Diogo Lucato, me acha lá. Por favor, entre em contato. Cara, assim, eu estou aqui num ambiente de desenvolvedores e tal, que a gente precisa de desenvolvedor para acelerar essa transição. Tem tantas coisas, tantas oportunidades dentro da economia dentro dessa economia de impacto, economia colaborativa e tal, para a gente criar, né? Então, eu tô aberto a colaborações sempre, por favor. Então, Diogo Lucato, tem também um projeto que eu participo, que chama Primeiro Giro, que é para eventos sustentáveis. Aliás, estamos aqui num evento, né? Legal. Foi importante. Bom saber, que é com uma galera também muito bacana de comunicação e tal, que a gente está junto tentando transformar, porque num evento também é um lugar de ecoeducação, né? Que a gente pode impactar muita gente, então a gente tem trabalhado de uma forma bem interessante, né? Enfim, estou à disposição, por favor, entre em contato, tá? O Primeiro Giro é no Instagram. Você pode nos encontrar lá. Instagram, Primeiro Giro, e Diogo Lucato no LinkedIn. No LinkedIn. Bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para conhecer os nossos outros episódios, para seguir a gente no seu agregador de podcast. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta. E se você quiser ver esse papo em vídeo, temos também o nosso canal do YouTube, que você pode seguir lá, dar like. E temos também o formato dos cortes, que é aquele formato bacana para você mandar para seu amigo, para sua colega de trabalho, para conhecer mais o nosso trabalho. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.